Iniciando aqui mais o Third Talk, agora para abordarmos a questão das religiões orientais, não é? Continuando aqui com a nossa saga refutando todas as falsas religiões, com o nosso amigo e convidado já conhecido Luciano Takaki e também outro convidado conhecido, André Messias, que já podem se apresentar, por gentileza. Ok, estou aqui, né? Vamos falar das religiões orientais, né? Principalmente tratar do budismo, né? E, e principalmente, né, pelo fato de eu já morar numa sociedade muito influenciada, né? Pelo princípio budista, apesar da maioria ser shintoísta, né? Acho que eu posso acrescentar bastante coisa, né? Nesse podcast de hoje aqui. Oi, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão assistir. A gente vai falar agora sobre essas religiões pagãs, né? Que muito hoje em dia o mundo moderno ama elas, abraça elas como se fossem as coisas mais maravilhosas do mundo, que a gente vai mostrar aqui que não tem nada a ver com isso. Perfeito. Então poderíamos iniciar aqui, não é, com uma introdução às religiões orientais, começando, não é, pelo hinduísmo, para então desaguar no budismo, por gentileza? Eu posso iniciar? À vontade. Ok. Né? Começando pelo budismo, né? Aliás, o hinduísmo, perdão. O hinduísmo, ele é uma religião antiquíssima, né? Surgiu por volta do segundo milênio antes de Cristo, né? É derivada da doutrina brahmanista, né? Que teria sido desenvolvida pelo pessoal da raça ariana, né? E que provavelmente são descendentes de assírios, né, que teriam sido descendentes de Madai, que é um dos filhos de Jafé, né? Lembrando que Noé, né, após o dilúvio, né, lançou suas bênçãos sobre Jafé e Sem, né, Sem que seria que daria de origem à linhagem do povo escolhido, né? E Jafé, ele deu aquela bênção, né? Sabe, ele usou que Deus dilata Jafé, que é que é expandir o seu espírito, né? De onde surgiram os povos mais inteligentes, por assim dizer, né? Enquanto Cã deu origem à linhagem mais degenerada, né? Né? A gente sabe, né, pela Sagrada Escritura, né, que a linhagem de Jafé, né, lamentavelmente caiu na idolatria, né? E dessa linhagem vai surgir da linhagem dos filhos de Madai vai surgir essa linha aqui dos brahmanistas, né? Agora, do brahmanismo vai sair o hinduísmo, né? Que é o Brahman, né? Que os hindus acreditam no Brahman, né? Então, e do Brahman emanaram três deuses, né? Que são o Brahma, né? Que é o não confundir com Brahman, obviamente, né? Vishnu e Shiva, né? Esses três deuses, eles compõem o Trimurti, que é a trindade hinduísta, né? Por assim dizer. Né? Brahma vai ser o deus da criação, Shiva, o deus da destruição, e Vishnu é de onde vai sair, né, onde vão emanar os avatares, né? Inclusive, né, como eu direi mais tarde, há alguns que acreditam que o Siddhartha Gautama, né, que será o Buda, seria um desses avatares, né? Agora, o Bem, a gente aprende na filosofia realista, né, que as coisas se definem pela sua causa final, né? E qual é o fim do hinduísmo? É a união com o Brahman. E como e como vai alcançar essa união com o Brahman? Vai se alcançar, né, a partir da libertação do que eles chamam da samsara, né? É bom lembrar que para eles, né,
o homem tem o seu corpo, né? E o Atman, que é o seu eu. Eles distinguem o eu da alma, não sei por quê. Não vou me aprofundar nisso também, né? Segundo eles, o Atman só está preso na Sansara, né? Por causa da sua ignorância, né? Que é causado pelo Maya, né? A ignorância que eles chamam, né? Que pelo menos depois de Shankara, né? Não sei se antes de Shankara ele usava a terminologia, mas Shankara ele falava, ele chamava ignorância de avidya e o conhecimento de vidya, né? Estou sendo claro até aqui? Sim, é muito interessante, parece muito com esquemas gnósticos. Até essa história de. É muito igual. Eu tô ficando assustado até, cara. É muito idêntico. Tem até Pois, o Deus Supremo, né? O que em alguns esquemas gnósticos é o Protopai, que aí gerou o outro, que aí esse criou o mundo. E aí é muito. E nós temos que voltar a ele. É muito parecido. exatamente. Exatamente. Buscando essa libertação sansara, né? Eles acreditam que a sansara, inclusive, né, tem uma espécie de 8 níveis, né? Sendo o mais baixo algo muito parecido com o inferno, né? E o mais alto que a pessoa praticamente, literalmente se torna Deus, né? Inclusive é onde supostamente estão os brahmanes, né? Depois podemos falar mais sobre as castas hindus, né? Do qual os brahmanes estão no topo, né? Só que com relação a Sansara, a realidade da Sansara tem 8 níveis, né? Curiosamente, um deles é sobre um desses níveis, né? Que é mais ou menos no meio. As pessoas se encarnam como animais, né? Né? Aí está a noção, mais ou menos, da recompensa, né? Eu tratamos sobre o inferno, né, que as outras religiões pagãs acreditam, né, numa punição pós-morte e na recompensa pós-morte, né, de acordo da forma que a pessoa leva a vida, né. No hinduísmo não poderia ser diferente, né. Há essa recompensa pós-morte, né, e essa punição pós-morte, né. Só que o inferno deles não é eterno, né. Isso é muito problemático, né. E daí e dessa religião que vai nascer o budismo, né? O hinduísmo é uma religião politeísta, né? Eles prestam culto a Deus, né? E qual é a mudança capital, né, que o Siddhartha Gautama vai colocar nisso daí? Ele vai eliminar as divindades do hinduísmo, basicamente. No budismo, né, como mais tarde vamos tratar, no budismo, literalmente, o homem se torna Deus para se libertar conforme vai se aproximando da libertação da Sansara, né? Que no budismo, né, vai se alcançar quando a pessoa alcançar o nirvana, né? E após a morte, o parinirvana, que é a morte absoluta. Paranirvana, perdão. Paranirvana, que é a morte absoluta. Ok. Algum. Pode falar, André. Ah, sim. Bom, o que eu percebo também é que dentro da tendência gnóstica, uma breve explicação de gnose, a gente vai fazer um vídeo sobre gnose em breve, mas para gnose, como é que é o esquema gnóstico? Eles acreditam que existia um seres primordiais, né, que eram como se fossem partículas, e essas tinham emanações. Cada uma tinha uma emanação gêmea. Então tinha uma outra, uma outra, uma outra, uma outra. E aí o que acontece? Em determinado momento surgiu uma emanação que não tinha nenhum par. Esse é o demiurgo. E aí isso gerou um conflito na pleura que existia, e aí o demiurgo prendeu essas partículas na matéria. E aí essas partículas buscam desesperadamente voltar para essa unidade primordial. Então elas buscam voltar para isso. Para a Cabala, inclusive, eles dizem que é o Tzintizum, o Tzintizum não, desculpe, é o Ein-Sof. Nós temos que eles têm que voltar para Ein-Sof, que é o Deus, né, para os cabalistas. E nesse retorno para o É o Ein-Sof, equivalente ao Brahman? seria um Muito equivalente ao repetição. Brahman. Depende muito da corrente cabalista que tu vai pegar, mas para Cabala o que acontece? Existiu uma divindade primeira,
que era o Ein Sof, e ele era o nada. Ele nada no sentido de ele não ter uma forma definida, não sei. E aí o que acontece? Ele passou por um processo chamado Tzimtzum, que ele se contraiu. Nisso que ele se contraiu, ficou uma parte dele do lado de fora, nas trevas, nas clipots, né, vamos assim dizer. E aí foi mandado o Adam Kadmon, que seria o nosso Adão, para recolher essa luz nos vasos. Quando ele foi mandado para recolher essa luz nos vasos, ele teve a queda, que é justamente esse apego à matéria. Seria o pecado original, por assim dizer. E aí, quando teve essa queda, isso aí foi desenvolvido muito por Isaac Luria, que era um cabalista judeu. Quando teve essa queda, os vasos quebraram, e aí essas partículas divinas ficaram aprisionadas nas clipots, que é a realidade das trevas. Então, o objetivo seria retornar para a divindade, o que eles chamam de tikkun, que é o esvaziamento. Ou seja, nós temos que violar as leis da realidade, porque essa realidade é má, clipot, nós estamos presos numa clipot, e aí o objetivo é retornar à divindade, para nos tornarmos um com ela. Então, é muito parecido, entendeu? Lembra bastante. Eu até acredito que o próprio brahmanismo tem inspirado essas doutrinas gnósticas, né, que vão acabar influenciando a Cabala, né, inclusive a heresia gnóstica de Valentino, né, que podemos até chamar de a heresia das heresias, porque praticamente é dessa heresia gnóstica que vai surgir todas as outras heresias, né, inclusive, né, pensadores gregos, né, como o próprio Platão, né, que foi um grande filósofo, né, mas tanto ele como Pitágoras e outros tiveram influência evidentemente brahmanistas, né, ou seja, aquela crença de que existe um Deus absolutamente impessoal, né, impessoal mesmo, ao contrário do nosso Deus, que é pessoal, que não cria, né, há emanações, por assim dizer. Né? E a união com o Brahman no hinduísmo, né, é mais ou menos algo análogo a jogar uma gota de água numa piscina, entendeu? O que para nós isso não é uma salvação, isso é uma perdição. Ou seja, você deixa de ser você mesmo, né? Sim, para se tornar um Brahman, para se tornar o próprio Brahman mesmo, fazer parte dele, né? Como ademais, né, agora e como eles querem alcançar isso, né, para como se libertar do samsara, através de muitas práticas ascéticas, né? Algumas até extremamente violentas, né? Como a gente vê nos faquires, né? Esse negócio de ficar deitado, sentado em cama de prego, entendeu? Comer caco de vidro, andar em brasa, né? Etc, etc, né? Eles acreditam que isso é uma forma de purificação, né? Ou outra é estudando, né, os Vedas, né, os escritos sagrados, né? Né? Ademais, Luciano, só uma pode coisa. comentar. Sobre esses místicos, né, a gente fala, é interessante que sobre esses místicos de fora, o padre Garrigou Lagrange, ele chegava a falar sobre esses místicos de fora. E aí tem um texto dele que ele fala, eu posso até colocar nos comentários do vídeo, né, esse texto, mas o que ele fala basicamente é que recordemos para determinar as razões pelas quais a verdadeira mística, embora seja desabrochar normal da vida da graça, é assim como a perfeita docilidade ao Espírito Santo, coisa rara mesmo na igreja visível, mesmo nas ordens religiosas onde se achava todavia o auxílio dos sacramentos da comunhão cotidiana. Embora esteja ela no desenvolvimento normal da vida da graça, a vida mística permanece um cimo, e lá onde existe, ela frequentemente não ultrapassa a quarta morada, ou oração de quietude. A razão disso é que ela exige ordinariamente como condições pureza de coração, simplicidade de espírito, uma verdadeira humildade, amor e recolhimento, perseverança na oração, uma ardente caridade e o que se obtém utilizando da melhor maneira possível os grandes meios que a igreja nos proporciona. Os sacramentos da Santa Comunhão, né, deixando-se formar pela liturgia, pelo estudo sobrenatural e da doutrina sagrada. Esse conjunto de condições não se encontra realizado com frequência nem mesmo nos católicos, muito menos ainda naqueles que não pertencem à igreja visível.
e, portanto, sem negar, por mais minimamente que seja, que os pagãos recebam graças suficientes que lhe permitem, se elas não resistirem, chegar à fé infusa das verdades absolutamente necessárias à salvação e à caridade, pode acabar sendo que a experiência do divino, que se acredita observar em diversos místicos de fora, não seja mais das vezes senão uma espécie de pré-mística natural, profundamente distinta da verdadeira, que é a ordem essencialmente sobrenatural. Então ele está falando que a mística verdadeira católica não tem nada a ver com essa mística hindu, ou com essas outras místicas. Sim. Ele fala que pode existir uma pré-mística natural positiva, talvez daquelas, eu penso que é referente àquelas dos, por exemplo, dos gregos que acreditavam em um Deus único antes como Sócrates, por exemplo, antes da revelação, como Sócrates, por exemplo, etc. Agora, os métodos hindus, não necessariamente. Por quê? O Jacques Maritain, quando ele não era tão ruim assim, ele escreveu na sua Experiência Mística Natural e o Vazio o seguinte: poder-se-iam apresentar muitos exemplos dessas noites do espírito de ordem natural. Advirto que podem encontrar-se no campo do puro conhecimento intelectual, metafísico ou moral, e da experiência poética, o cruzamento desses dois campos, tão surpreendentes quanto as criptas. Nestas noites não há ajuda, pois o desespero alcança nelas, como a noite sobrenatural, a juntura da alma e do espírito. Mas como pertencem à ordem natural, não trazem o fundo de si mesmo a virtude secreta, um socorro sobre-humano, terminam em si uma catástrofe do espírito. Então o que ele está falando? Ele está falando que essas experiências místicas terminam no nada, no vazio. É nisso que termina essas místicas, porque eles não têm o auxílio sobrenatural para sustentar. Só que é importante a gente destacar que o padre Andregen, né, em Psicologia Pós-Moderna e Mística, ele fala o seguinte: trata-se de uma verdadeira mística a qual corresponde certa passividade à do príncipe deste mundo, que o tem escravizado. Esta inclui talvez uma visão do inferno e ainda do diabo como rosto em contraposição ao céu e a visão beatífica, face a face. E o professor Martin Echevarria, né, em La Praxis da Psicologia, fala sobre essas místicas. Trata-se de uma deformação espiritual muito profunda que se deu em diversas maneiras ao longo da história: gnosticismo, emertismo, alquimia, ocultismo, espiritismo, contra a qual todos os grandes autores espirituais opõem em guarda. Então o que fala basicamente? Muito provavelmente essas experiências hindus, não muito provavelmente, quase certo, foram criações demoníacas. Essas práticas hindus ascéticas, essas coisas assim, são criações demoníacas e acabam terminando no préternatural. É nisso que termina. Mesmo que nós admitamos, como Padre Garrigou Lagrange, uma mística, pré-mística positiva, que Jacques Maritain não concordava com isso, mas mesmo que nós admitamos, esses místicos, essa pré-mística natural positiva, é uma pré-mística que não tem nada a ver com essas práticas hindus, que são contrárias à própria natureza, contrárias às paixões, contrárias a... igual o caso dos faquires, né? Que Exato. fazem essas práticas muito... que pode até ser nocivo para a saúde, inclusive. Sim, é nocivo para a saúde. E elas podem ser explicadas do ponto de vista até natural, de certa forma, em alguns casos, porque existe realmente inibições descendentes da dor. Eu, como médico, posso até falar que existem inibições descendentes da dor, ou pelas vias principalmente das vias descendentes, né, da dor, que quando o indivíduo tem uma determinada determinação, pode acontecer daquilo acontecer. Todavia, em alguns casos, eu não acho que isso se aplique, não. Eu acho que pode ser muito bem uma intervenção preternatural. Tudo que é essa criação hindu é ou criação do demônio ou dos homens. Essas práticas ascéticas que não tem nada a ver com o catolicismo, essas práticas hindus que buscam o desejo do nada e tal, etc., isso não tem nada a ver com o catolicismo. E isso tem muito a ver com provavelmente o demônio. Talvez essa experiência termine no préternatural. O que é bem diferente do que os perennialistas falam quando falam dessas realidades. E é interessante que, mesmo que nós assumamos uma pré-mística natural positiva, essa pré-mística natural positiva, no mais das vezes, ela questiona as realidades existentes. Ora, Sócrates questionou as realidades existentes na época da Grécia, certo? Ele questionou os ídolos gregos, ele questionou os cultos aos ídolos gregos, certo? Teve um caso de um índio que o padre Antônio Vieira converteu. Ele dizia que era aquilo que ele estava esperando há muito tempo. Então, essa pré-mística natural, se ela for positiva a existir, ela questiona essas realidades, ela vê essas realidades que não são viáveis, ou então, por uma ignorância talvez invencível, acaba praticando essas práticas. Mas o ponto é o seguinte: essas místicas hindus e budistas não vêm de Deus, vêm ou dos homens ou do demônio, e no mais das vezes culminam no préternatural. É isso que eu acredito. Sim. Isso pode explicar também até a certos, não vou dizer que são todos, né? Porque pode acontecer milagres reais mesmo em caso de pessoas que estão em potência de converter a verdadeira religião, né? Mas esses prodígios que a gente vê
seitas protestantes, de repente, são algo análogo a isso também, né? Sim, sim, é interessante porque todas essas falsas religiões que tu vai pegar tem alguma coisa assim que envolve luz. Teve um momento que a pessoa teve uma iluminação, teve algum momento que ela recebeu uma luz assim. Maomé, ele disse que foi recebido por um anjo de luz para receber o Alcorão. Lutero disse que quando ele teve a revelação do Sola Fide foi iluminado pela luz. E você vai Aí falar, né, o Buda. eu acredito plenamente que Maomé realmente recebeu uma, entre aspas, iluminação de um anjo de luz. Isso daí eu acredito. Exato. Lutero recebeu no Sola Fide e disse que ele foi iluminado por uma luz e tal, e que ele viu uma luz na hora que ele viu. E você vai falar, Buda também teve uma certa iluminação, né? Então é interessante, veja só, que tem essa coisa de luz. São Paulo falava nas escrituras que o demônio se faz de anjo de luz. Então é muito interessante isso, que todas essas falsas religiões têm um pouco disso por trás. Sim, né? Bem, eu acho que, como não é a nossa intenção, né, esgotar o hinduísmo, né? Até porque é uma doutrina extremamente complexa, né? Porque as escrituras hindus, inclusive, são milhares e milhares e milhares de páginas, né? E tem diversos elementos, né, que se a gente ficar desdobrando vai ser algo que não termina nunca, né? Mas Sim, eu a gente acredito pode que a passar. gente já resumiu bem, mais ou menos, o hinduísmo, né? Sim, se for o caso, a gente Então, faz um vídeo só sobre depois, fazendo hinduísmo. parte 2. É, só sobre hinduísmo parte 2, se for o caso. Mas vamos continuar. Sim, agora vamos falar um pouco do budismo, né? Do budismo, né? Primeiro, vamos, né, adentrar na biografia do nosso amigo aqui Buda, né? Do Siddhartha Gautama, né? O Siddhartha Gautama, né? Ele nasceu em uma família nobre, né? Onde hoje é o Nepal, né? Ele nasceu na região de Lumbini, né? Fica já próximo, muito próximo à fronteira com a Índia hoje em dia, né? Ele era de uma família muito rica, muito nobre, né? De lá. E certa vez, né? A mãe, a mãe dele que se chama Maia, teria sonhado com supostamente um elefante e teria entrado nela pela sua axila direita, né? E teria, por meio disso, recebido o aviso de que daria a um filho, né? Segundo diz a tradição budista, né? Obviamente que eu não acredito nem um pouco nisso, né? Ela ao receber, ela se admirar, né? Com uma flor de açoka, ela na hora de pegar a flor, com esse mesmo braço, teria dado à luz ao Siddhartha Gautama. Não me pergunte como, né? Eu sei que só sei que isso aconteceu. Com o tempo, né? Conforme foi crescendo o Siddhartha Gautama, ele mostrou-se uma criança muito reflexiva sobre a realidade do mundo. Principalmente, um assunto que ele vai ficar até mesmo obstinado é com relação ao sofrimento, né? Ele sempre vai ficar meditando sobre a questão do sofrimento. O sofrimento vai resumir praticamente todo o pensamento de Buda, né? Então, né, certa vez ele teria saído do seu palácio, né? E ao ver, lembrando que é uma família nobre, ele não conhecia a pobreza, mas ao conhecer essa realidade da pobreza, ele ficou até mesmo muito incomodado até mesmo com relação ao sofrimento dos animais, né? Ele teria ficado horrorizado, escandalizado, porque ele, ao ver um verme sendo caçado por um pássaro, né? Quando ele disse isso, ele teria falado, lamentado para o pai, dizendo, né, por que que o mundo tem que viver da morte. Foi assim a reflexão dele. Então, com,
ele se casou, teve uma filha, porém, a ânsia dele em querer buscar a solução para o sofrimento, ele resolveu abandonar tudo. Abandonou a família, abandonou a filha, abandonou a mulher, abandonou todo mundo, né. Ele foi buscar orientações com anciãos locais, né, até que chegou a hora que ele resolveu praticar uma prática ascética severa, né. Viveu uma espécie que nem um Santo Antão, mais ou menos. Com a diferença que ele não foi morar no deserto, foi morar numa floresta, né. Foi morar numa floresta por 6 anos, ali ele ficou meditando, fazendo suas práticas ascéticas, e depois ele parou com isso, ele já estava quase morto de fome, então ele foi a banhar-se no rio, e uma moça ofereceu vendo, se compadecendo, né, viu um homem ali fraco ali, ofereceu uma espécie de uma espécie de mingau de arroz, entendeu, arroz com uma espécie de arroz com leite, algo assim. E ele comeu, sentiu um pouco mais revitalizado, né. E aí que vai acontecer o momento decisivo. Por quê? Buda ele viu, né, para aproximar ele, uma figueira e resolveu sentar embaixo dela. E ele disse a e ele fez o seguinte voto, né, quando ele sentou embaixo dessa figueira, né. Ele disse assim, né, palavras dele, né: "Mesmo que o sangue se esgote, mesmo que a carne se decomponha, mesmo que os ossos caiam em pedaços, não arredarei os pés daqui até que eu encontre o caminho da iluminação." Buda, ele teria ficado 49 dias nessa mesma posição, embaixo dessa mesma figueira, né. E acredita-se que ali ele alcançou a iluminação, né. Eu esqueci de mencionar que o Buda já tinha feito uns discípulos, né, antes desse episódio, e os budistas abandonaram ele ao ver ele recebendo, alimento de uma mulher, né. Ele achou que ele teria se degenerado, porque ele teria quebrado uma prática ascética. E só que depois desses 49 dias, né, os discípulos voltaram para ver como ele estava e o viram literalmente iluminado, né, porque ele alcançou a sua iluminação. Nesse Esse foi esse episódio que o Buda teria alcançado o nirvana. Inclusive, se vocês virem, né, algum templo budista, né, algum monumento budista, e as fotos de Buda sentado, com as perninhas cruzadas ali, né, com a mãozinha junta, na altura do colo ali, e geralmente embaixo de uma árvore, esse retrato do Buda é justamente o retrato deste episódio em que ele alcançou o nirvana. É justamente esse episódio. Foi aí que o Buda começou a fazer as suas pregações, né, e o que ele pregava exatamente? O Buda pregava o caminho da iluminação por meio do que ele chama das 4 verdades, que vão resumir toda a doutrina budista, praticamente, né. A primeira verdade é a verdade do sofrimento, que o mundo é cheio de sofrimento, né, é a grande obstinação do Buda é isso, é o sofrimento. A segunda verdade é sobre a relação à causa do sofrimento. E qual é a causa do sofrimento segundo o budista? O desejo. E quando ele fala de desejo, é desejo de qualquer coisa mesmo, até de coisas boas, né. No budismo, se a pessoa tiver algum tipo de desejo, ela não pode viver. É por isso inclusive, é por isso que existem mosteiros budistas, né. Os monges budistas, o fim deles não tem nada a ver, inclusive, com o monaquismo budismo, né. O monaquismo budismo não tem nada a ver com o monaquismo cristão. O monaquismo cristão, a pessoa ela entra num eremitério, num convento, num monastério, que seja,
para se assemelhar a Cristo nas suas práticas céticas. Agora aqui não. Aqui estamos falando de uma prática cética cujo homem é o fim em si mesmo, buscando a eliminação dos desejos. A terceira verdade é a verdade da extinção do sofrimento. Como? Eliminando esses desejos por meio das práticas céticas, né? E a última, quarta verdade é a do nobre caminho, que tem 8 etapas, né? Elas são a percepção correta, pensamento correto, fala correta, comportamento correto, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e a concentração correta. Né? Essas 8 etapas da quarta verdade, ela que vai estar gravada no símbolo de budismo, né? Assim como o cristianismo. Temos a cruz, né? O símbolo do cristianismo é a cruz, que geralmente nós usamos. No budismo é uma espécie de timão. É uma espécie de timão com 8 pininhos em volta assim, né? Que representa justamente essas 8 etapas. E o Buda, né? Ele diz ainda, né? Que partindo, perdão, não foi do Buda, não. É de um livro que eu usei, inclusive, como referência, né? Que é a doutrina de Buda, ditada por uma sociedade budista daqui do Japão. E, nesse livro, né, tá escrito o seguinte, né? Partindo destas 4 verdades, os discípulos de Buda atingirão todas as outras verdades, adquirindo sabedoria e a virtude para compreender todo o significado, e serão capazes de ministrar o Dharma a todos os homens do mundo. O que é o Dharma, né? Aliás, né? O Dharma é uma espécie de resumo da realidade aqui em si, né? Em que nesse meio que eles creem que de atos e consequências, etc. e tal, né? É como se fosse o resumo da verdade, o Dharma, né? E esses atos, né? Essa doutrina de que todo ato é uma consequência, essas coisas aí, a gente já chama de karma, né? Mas você vê nesse trecho aqui, a gente vê que literalmente é como se o Buda é praticamente. Aí é o que vemos aqui é a palavra da serpente, né? Sereis como deuses, né? Seriam capazes de ministrar o Dharma para a todos os homens do mundo. Né? Não sei se ficou bem claro agora esse finalzinho, né? Eu fiz uma pequena confusão do Dharma e Karma, mas ficou claro? Sim, ficou. Eu entendi. Então você vê que a promessa de Buda é praticamente a promessa da serpente, né? A Eva, né? Comereis esse fruto, sereis como deuses, né? Aqui conhecereis essas 4 nobres verdades e sereis como deuses, né? Porque ministrar o Dharma a todos os homens do mundo é basicamente ser um deus, já que o Dharma representa basicamente essa realidade toda que nós temos de volta aí. Eu percebo uma diferença muito grande disso para o cristianismo, porque a gente pega, por exemplo, o que é o desapego para nós cristãos? O desapego é a gente se desapegar das coisas que atrapalham na nossa vida espiritual, na nossa busca pela santidade. Então, quando Cristo fala, quem não amar o meu pai e a minha mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele não está falando que a gente tem que odiar os nossos pais, largar eles para virar... Não, ele está falando que nós temos que amar os nossos pais. Nós temos que amar eles, isso é um mandamento, amarás pai e mãe, nós temos que gostar deles. Mas se eles estiverem atrapalhando a nossa vida espiritual, por exemplo, dizendo pra gente, dando uma ordem pra gente cometer um pecado, a gente não obedece, antes obedecer a Deus do que aos homens. Então é isso que isso que é a verdade. Por exemplo, São João da Cruz, que infelizmente muitos querem incutir que ele tinha uma certa semelhança com Buda, que não tem nada a ver. São João da Cruz tem nada a ver. Tem nada a ver. São João da Cruz, quando ele estava perto de morrer, ele quis que o irmão dele ficasse perto dele, quis que o irmão dele ficasse do lado dele.
É uma coisa, os santos, tem até uma representação, a gente pega, por exemplo, se não me engano era o Chesterton que falava isso, o budismo, o olho das estátuas budistas está sempre fechado, virado para si, pensando só em si. Os santos estão sempre com os olhos abertos, eles veem a realidade do mundo, eles veem o mundo que Deus criou, e eles se reconhecem como nada diante de Deus, mas isso não faz com que eles desprezem o mundo, faz com que eles o amem, que eles amem Deus nas criaturas. Eles veem as criaturas como criações de Deus e as amem por isso. Então, não ódio à realidade. A gente pega também, por exemplo, a diferença de Jesus para Buda. Quando Buda abandonou sua própria família para seguir essa vida ascética aí dele. Jesus, quando Lázaro morreu, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele sabia de todas as coisas, mas quando ele viu Lázaro morto, quando ele viu a realidade, quando ele viu aquilo, ele chorou. Quando ele viu a Maria chorando, quando ele viu tudo aquilo, ele chorou. Deus chorou. Deus, onipotente, criador do céu e da terra, chorou. Então, a paixão não é uma coisa ruim. A paixão é uma coisa boa. Nós podemos usar para o bem. Nosso Senhor usou para o bem. Ele chorou naquele momento. Assim, quando ele viu Jerusalém, ele chorou por causa de Jerusalém. E ele sofreu por nossos pecados, ele padeceu por nossos pecados. Então, eu percebo que o budismo ele pega muito uma salvação, salvação própria, sabe, do homem. É uma valorização muito do homem. Como você falou bem, seria como Deus. É o homem se colocando como o fim último da existência. Não tem aquilo de eu não posso nada, Senhor. Eu preciso de você. A solução do meu sofrimento é colocar a minha esperança em Ti. Ou seja, que Cristo irá nos purificar, que Ele irá nos lavar do nosso sofrimento, porque nós não conseguimos sozinhos. Não, é uma coisa própria do homem. É uma coisa egoísta mesmo, sabe? É interessante, não sei se algum de vocês já assistiram ao filme Avatar, né? Avatar tem muito elementos budistas naquele filme ali, principalmente quando uma das personagens morre, ela é colocada debaixo de uma árvore ali e ela meio que começa a desintegrar na natureza, né? E você vê que nesse filme tudo é muito conectado, a pessoa com a natureza, essas coisas que o budismo tem muito desse negócio, entendeu? De ligação com a natureza aí. Né? Até porque eles acreditam que quando eles alcançarem a morte absoluta, né, eles vão dissolver-se na natureza e ministrar o Dharma para todo mundo aí, né? Podemos dizer que o budismo, né, pelo menos com relação à sua doutrina, né, que a sua doutrina, né, é a religião mais contrária que eu conheço, pelo menos, ao cristianismo. É a que mais se opõe. Tentar conciliar o budismo com o cristianismo depois de ver toda essa doutrina aqui é algo totalmente inaceitável. Mas, ao que parece, a igreja, parece que o alto clero não está mais pensando assim, né? Inclusive, vale a pena ler o parágrafo 2 aliás, o item 2 de Nostra Aetate, né, do Vaticano II, diz: no budismo, segundo as suas várias formas, reconhece a radical insuficiência desse mundo mutável e propõe-se o caminho pelo qual os homens, com espírito devoto e confiante, possam alcançar o estado de libertação perfeita ou atingir pelos próprios esforços ou ajudados do alto à suprema iluminação. Mas lembrando aqui, só fazer uma correção, não é uma correção, mas um acréscimo aqui, esses ajudados do alto pela suprema iluminação, essa iluminação é a iluminação que a pessoa própria alcança, diga-se de passagem. Então, esse acréscimo foi meio inútil. O acréscimo, quer dizer, o acréscimo que foi colocado aqui pelo quem redigiu, né, esse parágrafo aí. Mas como assim do alto? Eles acreditam que tem alguma coisa fora do... Não, então, é o que eu quero, é a pessoas que eu dei, porque esse alto aí, esse do alto, é a altura que as próprias pessoas alcançam. Então, né, então não adianta muito colocar, né, eles tentaram meio que salvar. Até, por exemplo, como você disse, né? O Dharma que você vai supostamente ministrar, não é, após a morte, são, não é, homens desmaterializados ministrando, não é uma divindade. O budismo não aceita essa acepção de alto, divino, não.
Seria mais, é o homem dissolvido mesmo, totalmente dissolvido. É esse, porque esse é o fim do Nirvana, né? Perdão, do budismo, né? Que é o Paranirvana, né? Que é que eu chamo de morte absoluta. Aliás, por que se chama morte absoluta, né? Porque a partir do momento que você alcança o Paranirvana, né? Ou seja, quando a pessoa que está no estado de Nirvana e quando morre nesse estado, é quase análogo ao nosso estado de graça, né? Quando morre, ela não mais se reencarna. Ela se libertou sem ela não vai se reencarnar nunca mais. Entendeu? Por isso que alguns chamam de morte absoluta, inclusive. Porque é a morte definitiva, né? E só para colocar aqui, o, o texto do concílio continua, né? Parágrafo seguinte, né? A Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Como assim? Que tem de santo no budismo, né? Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem, não raramente, um raio de verdade que ilumina todos os homens. Só para ser um pouquinho justo, para assim dizer, né? O conselho depois faz uma ressalva, dizendo que aqui na verdade de Jesus Cristo, etc, etc, só que o estrago já está feito com esses elogios a duas doutrinas que são absolutamente incompatíveis com o cristianismo. Digo mais, Luciano, que essa é uma tentativa mal lograda deles, através dessas palavras, não, desses elogios aí, tentarem ir por aquele discurso de liberdade de consciência, porque supostamente, não é, Exato. os homens eles podem receber iluminação e graça de Deus, porque todos eles na teoria têm a capacidade de obter a fé, não é? Só que, como nos sempre foi ensinado pela Igreja Católica, as pessoas têm fé porque elas estão em assentimento, não é? Com toda a Sim, revelação dada pela única e correta religião. Ou seja, as pessoas que não estão assentindo com essa doutrina, que não estão assentindo com a revelação, não é? Elas não podem obter fé. Não existe a obtenção de fé em cultos estranhos. Por isso que não sim, existe obtenção de graça. Como sim. o André falou, esse tipo de coisa é ministrada por demônios. Os prodígios que ocorrem na maioria desses cultos, que existe muita excese, não? Muitos rituais para purificação e tudo mais, são prodígios demoníacos. Exatamente. E as práticas céticas deles, né, que se forem praticadas dentro da nossa fé cristã, né, poderiam até ter algo de virtuoso, mas ela não tem como fim, não tem o mesmo fim das nossas práticas céticas, né, nosso jejum, as nossas penitências, etc. e tal. Fora que tanto eles quanto o hinduísmo acreditam na reencarnação, que é realmente problemático. Isso mata a caridade. Porque aí você vê uma pessoa sofrendo na rua, você pensa, deixa ela lá, porque isso aí ela tá pagando por um crime que ela cometeu no passado. Ela tem que sofrer mesmo, que aí pelo menos ela vai reencarnar e já vai ter uma melhor pessoa. Isso mata a caridade. Por isso que tem muitos problemas de caridade na Índia, por exemplo. Tem muitos problemas. São Francisco e além de abusos de poder. São Francisco Xavier, né? Ele falava, né, que sobre os brâmanes, né, no seu livro ele falava sobre os brâmanes. Ele dizia que os brâmanes abusavam das pessoas lá com o seu poder. Eles faziam um abuso do poder. Ele diz o seguinte: há nestas partes entre os gentios uma geração que se chama brâmanes. Estes sustentam toda a gentilidade, têm cargo das casas onde estão os ídolos. É a gente mais perversa do mundo. Destes se entende o salmo que diz: da gente não santa, do homem iníquo e do fraudulento livrai-me. É gente que nunca diz verdade e sempre pensa como hão de sutilmente mentir e enganar os pobres simples e ignorantes, dizendo que os ídolos obrigam a oferecer certas coisas, e estas não são outras senão aquelas que os brahmanes fingem e querem para manter as suas mulheres, filhos e casas. Antes que falte o necessário, os brahmanes dizem que o seu povo, que os ídolos estão muito irritados contra eles, porque não lhes mandam as coisas que por eles brahmanes são pedidas, e que se não provem
que se escondam deles, que o hão de matar ou dar-lhes enfermidades, o que o hão de mandar os demônios às suas casas, e os tristes simples, crendo que será assim por medo que os ídolos não lhes façam mal, fazem o que os Brahma lhes querem. Aos tristes simples, que por puro medo são devotos manifestos de seus enganos e burlas, até que me canso. E muitos, pelos que lhes digo, perdem a devoção ao demônio e se fazem cristãos. E se não houvessem Brahmanes, todos os gentios se converteriam à nossa fé. As casas onde estão os ídolos e os Brahmanes se chamam pagodes. Isso aqui é o São Francisco Xavier, Cartas e Escritos de Madrid. Ele fala aqui que os Brahmanes eles abusavam das pessoas de uma forma absurda, ou seja, eles não têm nenhuma noção de caridade, nenhuma noção. Muito provavelmente os Brahmanes fazem isso porque tem aquela crença que eu até abordei. Eu vou ter um episódio só disso no curso que eu estou ministrando sobre temperamentos, gnose e imaginário. Quem quiser assinar, assine, vai ser muito bom, né? Pode assinar se quiser, são R$ 20. Nesse curso eu falo que tem uma parte lá que, por exemplo, a pessoa, quando ela se une com a divindade, ela pensa que, quando ela diz se unir com a divindade, ela não pode mais pecar. Então ela faz as coisas mais abomináveis possível porque acha que ela está unida com a divindade. Eu percebo isso nesses brahmanes também, nessas coisas assim. Então você vê que a moralidade que tem lá já é estranha. Isso pegando pelo hinduísmo. Agora, quando a gente pega o budismo, a moralidade é totalmente absurda. A gente não tem que abdicar das nossas paixões. A gente não tem que destruir as nossas paixões, destruir a nós mesmos. Deus nos deu as nossas paixões. É como se a nossa natureza fosse má. Então é uma coisa que não faz sentido dentro da realidade católica. Isso aqui não é um absurdo que tenha católicos que busquem algum tipo de resposta, né, no budismo. É uma coisa que não faz sentido nenhum. E idem também no hinduísmo, que tem católico que fica se baseando nas castas hindus para fazer teoria de personalidade e tal, essas coisas. Dito católico, né, que faz isso, porque isso não é coisa que um católico faz. E só sobre, de novo, retomando a questão da reencarnação, né? É isso, mata a caridade, e é por isso que a gente vê que as maiores obras de caridade são do cristianismo, que não acredita nessa baboseira. Inclusive, né? Aliás, eu acho que a gente já tratou o suficiente, né, do budismo também agora, né? Sim, sim, pode continuar. Podemos falar, então, das consequências, né, dessa, aliás, dos efeitos dessa doutrina no mundo atual. É importante tratar disso porque, né, acho que muitos do que devem estar ouvindo já tiveram experiências, né, vendo templos budistas, esculturas budistas, e em alguns casos, inclusive, já até me falaram que tem mosteiros budistas aí no Brasil, só, né, é um que é um que é uma coisa até que chocante, né? A ponto de se existe mosteiro budista no Brasil, é porque já está se globalizando muito, né? Agora, deve saber por que o budismo, né, ou coisas das doutrinas hinduístas, né, estão se popularizando, né? Eu acredito, né, que é muito por causa da influência gnóstica mesmo, porque pelo que foi exposto até aqui, tanto o hinduísmo como o budismo são as religiões gnósticas por excelência. Inclusive, a libertação da samsara se dá pelo método de conhecimento né, de conhecimento e autoconhecimento, né, fora as práticas ascéticas. Se vocês repararem, né, assim como nós temos o Papa, né, os budistas têm os seus sucessores de Buda, né, que no caso deles é o Dalai Lama, cujo nome verdadeiro é Tenzin Gyatso, né? E o que nós podemos entender é o seguinte, né? O budismo, por não ter dogmas, por assim dizer, eles têm essa doutrina que eu resumi aqui. Porém, eles não têm um dogma unitário, por assim dizer, né, para seguir. Então, o que acontece? Acontece que mesmo os budistas, eles acabam sendo na prática irreligiosos. Inclusive, inclusive,
Eu vou citar citar aqui o que está no livro, um livro que é uma entrevista, né, entre o Dalai Lama, né, o Tenzin Gyatso e o Franz Alt. O título do livro é interessante, muito interessante, porque já diz exatamente o que o que o budismo é, né? É da editora HarperCollins, né, 2018. O título do livro é Por que ética é mais importante do que a religião? Olha o título do livro. Olha o título do livro, né? E o Dalai Lama diz o seguinte: eu acredito que os seres humanos possam sobreviver sem a religião, mas não sem valores, não sem ética. A diferença entre a ética e a religião é como a diferença entre a água e o chá. A ética com base na religião, nos valores interiores, é mais como água. O chá é feito praticamente só de água, mas tem outros ingredientes. Folhas de chá, temperos, talvez um pouco de açúcar ou pelo menos no Tibete, uma pitada de sal. E isso o torna mais substancial, mais duradouro, algo que possamos beber todos os dias. Mas independentemente de como o chá é preparado, o seu principal ingrediente é sempre a água. Podemos dizer, podemos viver sem o chá, mas não sem a água. Da mesma maneira, nascemos sem a religião, mas não sem a necessidade básica por compaixão, e não sem a necessidade fundamental por água. Ele acrescenta ainda: espero e desejo que um dia a educação formal preste atenção ao que eu chamo de educação do coração. A religião não é mais suficiente. Precisamos de uma ética global que possa aceitar tanto os crentes quanto os não crentes, incluindo os ateus. Isso é para você ver até é no que leva à doutrina budista. É um naturalismo, né? É extremamente naturalista. Sim. Algum comentário? Não, o que eu percebo é que é justamente isso. Eu sei que tem correntes variadas no budismo, tem algumas até que nem acreditam mesmo na reencarnação. Parece que tem uma que é mais ligada a bem materialismo mesmo, mas o que eu percebo do budismo é mais que é mais um materialismo mesmo, é uma questão naturalista, sabe? É como se fosse uma religião natural, por assim dizer, uma coisa mais de conhecimento de si, autocontrole, etc. Não tem a doutrina religiosa, etc. E só falando também sobre a questão de por que isso está crescendo hoje em dia, eu acho que isso citando o professor Orlando Fedeli, né, no seu livro Antropoteísmo, a religião do homem, que ele fala sobre isso, toda vez que tu cai muito para um cientificismo exacerbado, tu acaba caindo para a superstição. Então, nós vivemos numa era extremamente supersticiosa, extremamente cientificista, então a gente vai acabar caindo numa era supersticiosa. É por isso que hoje em dia o mundo nunca foi tão cético e tão supersticioso ao mesmo tempo. O cientificismo chegou a um ponto que as pessoas por exemplo, Heisenberg nega a existência da matéria. Ele diz que a matéria não existe, pô. É uma coisa que não faz sentido. Então, eu percebo que tem essa realidade, entendeu? Que essa tendência de a superstição surgir e a meio a esse cientificismo exacerbado do mundo atual. Então, aí ainda fazendo, né, ainda fazendo uma, uma comparação meio absurda aqui, né, nós sabemos que nós não podemos, como católicos, né, seguir nenhuma doutrina, aliás, não podemos seguir nenhuma ideologia política, né, por assim dizer, nenhuma doutrina política, não, porque nosso fim mesmo é Deus, né, o que temos que fazer é seguir o que a igreja ensina, etc. Agora, é, citando novamente, né, mas não mais naquele livro, mas citando é, o que disse o Tenzin Gyatso no, né, o Dalai Lama, né? Essa citação está na Folha de São Paulo, do dia 13 de junho de 1996. Diz, né, o Dalai Lama, né, encontrei hinduístas na Índia, no que se refere à teoria econômica e social seguidores do marxismo. Eles acreditam, eles aceitam a teoria marxista, mas ao mesmo tempo são extremamente hindus.
acredita nos valores hinduístas e, ao mesmo tempo, na ideologia marxista. Também encontrei monges budistas muito bons no Sri Lanka, que são, no entanto, no que se refere à teoria sociopolítica e socioeconômica, de extrema esquerda. Então é bastante possível. Por outro lado, o budista genuíno, que ao mesmo tempo acredita no marxismo, jamais acreditaria no sistema totalitário. Somos muito críticos a respeito do totalitarismo chinês. Mas, no que concerne a ideologia marxista, não somos necessariamente contra. Na verdade, eu creio que a ideologia marxista se aproxima mais do budismo do que o capitalismo. Isso daí é interessante observar. Como você disse, né, é algo muito materialista, né, a ponto de aceitar o marxismo numa boa, né? Então, só sobre o materialismo, né, que tem, né? Sim, sim. Sobre o materialismo, eu percebo que o que acontece é que eles têm uma tendência materialista, mas é um materialismo um pouco diferente, é um materialismo que pega um desapego, porque tem dois tipos de materialismo, né? A gente pode, que esse aí é a Sim. transição dentro da escala dos homens para a gnose, que inclusive eu falo também no curso lá que eu falei, na escala dos homens para a gnose tem uma transição entre a gnose e da gnose para o panteísmo, do panteísmo para a gnose. Essa transição, acho que é aí que está o budismo, ou seja, é um apego à matéria, mas é um apego à matéria sem querer desfrutar dos prazeres, entende? É uma coisa muito, Sim, sabe, de autorrealização, desse tipo de coisa. sim. Inclusive, justamente por causa dessa doutrina, né, essa doutrina totalmente maluca do budismo, né, isso tem consequências graves também no próprio comportamento, né, nas atitudes morais aqui no Japão, por exemplo, né? Porque quando você lê aqui, né, o Buda falando, da prática da sua sese, etc, etc, mas isso na prática não acontece, a não ser em algum um outro indivíduo que acaba recorrendo ao monaquismo budista, né? Ou sacerdócio budista. Eu nem sei se ele segue na prática também, né? O que é ensinado. Ademais, o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que a pessoa crê na reencarnação, eu acredito que isso deve estar ocorrendo no Brasil com relação ao espiritismo, que cresceu bastante, né? A pessoa passa a se comportar de maneira muito mais adequada e não raro recorrendo ao suicídio. Tanto é que, ainda que o Japão não seja um país de maioria budista, né, todavia o shintoísmo tem muitos elementos budistas também, né? Isso se vê na prática de suicídio aqui, assim como no Sri Lanka, que é o país que, em termos per capita, é o país que mais tem suicídio do mundo, né? E por quê? Porque quando a pessoa acredita nessa doutrina da Sansara, ela se acha uma espécie de personagem de videogame, entendeu? Morreu, dá reset, começa de novo. Né? Com a diferença que aqui não tem game over, né? Então, fica muito fácil a pessoa viver, por assim dizer, né? Ela sempre vai ter uma espécie de outra chance em outra vida. Diferente de nós, católicos, né? Que cremos em um final absolutamente definitivo. Ou está eternamente salvo, ou eternamente condenado após a morte. Aqui não. Eu já vi, inclusive, né, algumas pessoas que aderiram ao budismo ou ao espiritismo mesmo, que na prática é quase a mesma coisa. O seguinte, né, que essa doutrina dá a resposta que ela buscava, que nos dá esperança, né, após a morte, não sei o que, blá 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 blá. Ela quer ou seja, são pessoas que buscam uma falsa esperança. Elas não buscam a verdade, Porque se você tem né? uma visão de ódio a esse mundo dessa forma, tipo, de ódio às paixões desse modo, de certa forma, é um certo, tipo assim, um desapego ao mundo, mas é um desapego ruim, né? Uma autorrealização pessoal, né? Esse desapego, Sim, né? Se você tem esse tipo de visão contra as paixões, contra as falhas, como se
inevitavelmente você vai acabar entrando em depressão. Porque a paixão é algo natural nossa. A gente não tem que lutar contra a nossa própria natureza. Isso é uma coisa antinatural. Sim, a gente só tem que lutar quando as paixões elas se desordenam, né? Aí temos Exato, que exato. ordená-las. Inclusive, nessa doutrina da Sansara, né? Elas falam que as camadas mais baixas da Sansara, né, são para aqueles que não conseguem ordenar as suas paixões, né, das suas purificações, então fico ali, né? Aí a pessoa pode ou ficar doente na outra vida, ou de repente vai se encarnar num animal. Inclusive, Aristóteles mesmo, ele refuta a reencarnação, né? Nesse caso, ele está divergindo do seu mestre Platão, que era reencarnacionista, né? O Aristóteles, ele disse, né, que a forma substancial de uma pessoa, a sua alma, ela, as suas potências delas têm que estar de acordo com aquele corpo mesmo onde essa alma está. Ou, ou seja, ela não pode, a alma de uma pessoa individual não tem as potências necessárias para que possa aderir a um outro corpo, a um corpo diferente, porque esse corpo, a maneira que o corpo está, por assim dizer, organizado, não está correspondente às potências da, daquela outra alma, da alma daquele outro corpo. Então, esse negócio de reencarnacionismo foi refutado ainda dentro do paganismo mesmo, por causa com Aristóteles, né? E faz total sentido. E, inclusive, a doutrina cristã está coerente com isso, porque não só porque é Deus mesmo que revelou, mas porque quando depois que morrermos e quando ressuscitarmos no dia do juízo final, estaremos com esse mesmo corpo e não com o corpo de outra pessoa ou ainda mais, né, corpo de animais, né, etc. Que é absolutamente absurdo. Sim, e é muito, muito absurda essa teoria reencarnacionista, até porque a alma é a forma do corpo. Então eu não posso mudar se eu tiver uma outra forma. Como assim? Como vai acontecer? Então quer dizer, eu deixo de ser eu mesmo. É uma coisa que não faz sentido. Realmente é um absurdo. Infelizmente, Kardec exportou para cá essa doutrina absurda e que só leva almas para o inferno. Que é isso que essa teoria faz, porque faz as pessoas E, pensarem que após a morte não tem, tá tudo bem. é, e não e acredito que há uma espécie de correlação, né, o fato de que, né, enquanto o espiritismo está crescendo no Brasil, o número de suicídio está subindo numa proporção semelhante, né? Eu aqui particularmente acredito que haja uma relação, né? Uma vez que essa doutrina reencarnacionista ela faz a pessoa crer numa espécie de segunda chance, né? Tal como personagem de videogame. Se É, a minha vida tá ruim, eu tô me sentindo mal, não sei, eu vou me matar, que aí depois eu vou ter uma outra chance. exatamente, né? Eu Exatamente, tenho né? uma constatação interessante, acho, a fazer sobre isso. Posso fazer? Pode, Pode. claro, É Samuel, pode falar. sobre uma frase de Santo Ireneu de Lyon, não é? Que o que não é assumido não pode ser redimido. Ou seja, esses homens que eles não buscam a redenção propriamente através da sua ascese, dos seus ritos. Os budistas, através dessa negação completa das paixões, eles buscam flagelar o corpo visando por fim a uma suposta prisão material, que irredutivelmente, não invariavelmente, como vocês já disseram, vai acabar num processo de aprisionamento da alma, vai, sabe, como numa gaiola, você prende ela através desse flagelo com um fim ruim e vai fazer com que os homens ajam como demiurgos, supostamente, não, como aquela concepção de demiurgos, que vão manter a ordem natural, material, e em última instância vai permanecer com aquela prisão espiritual que eles tanto visavam romper, digamos, tentando sair de uma prisão
que eles dizem existir no corpo, livrando-se deles, eles acabam sendo carcereiros da sua própria cela. Exatamente, né? Apesar de eles quererem que, apesar de eles quererem que serão como deuses, né? Como o próprio Buda ensina, né? Diga de passagem, né? Inclusive, eu até acho que é por isso que inclusive, ela tá ficando muito popular essa doutrina, né? Porque você vê aquela monja Coen, ela aparece demais, né? O Dalai Lama mesmo, meio que, entre aspas, rivaliza com o Papa em termos de popularidade, né? A atenção que a mídia dá para essas duas autoridades é quase que está no mesmo nível, se vocês repararem. Apesar do budismo em si, né, os praticantes realmente do budismo são uma ínfima minoria, uma ínfima minoria. Raramente você vai ver alguém com um hábito laranja e amarelo por andando por aí, O né? surgimento a galera começar a praticar yoga agora também, será que tem um pouco a ver com essa influência também? Totalmente a ver. A yoga é uma prática que surgiu dessas duas religiões, né, que tratamos aqui nessa conversa aqui, né? A yoga é uma prática religiosa, não não é tanto uma prática, um exercício físico, né? Claro que pode ser, é claro que pode ser, segundo o PID, né? Usando uma linguagem sobre um aspecto, é um exercício, né, que pode fazer bem à saúde do corpo, mas que mata a alma, entendeu? Sim, eu tive uns problemas de ansiedade, me ofereceram para fazer umas coisas de yoga, eu me rejeitei na hora, achei uma coisa absurda, fui pesquisar na internet, eu vi que a igreja lá da Índia, a igreja católica da Índia, condenou esse tipo de coisa, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu percebo que tem essas teorias malucas, constelação familiar, que é do espiritismo, né? É, Que bom que a igreja na Índia está sendo bem coerente, né? Mas, enfim, né? Mais algum comentário? Alô? Você sabe algo interessante? Que nesses movimentos, né, nesses exercícios da yoga e tudo mais, eles têm aquela prática visando, não é, através dessa prática, dessa técnica, atingir uma felicidade natural pela glândula pineal, né? Esse tipo de coisa. Dessa eu não é não, tem, sabia, hein? não, tem umas coisas assim que são muito viajadas, não tem ideia, são coisas assim que são de outro mundo. E o que é interessante, eu já ouvi falar de um cara de yoga, ele estava envolvido com essas práticas assim, e ele encontrou uns caras, mas que aprofundaram mais nisso, começaram a fazer uns cultos mais aprofundados, assim, não essas coisas mais crassas. E aí ele disse que ele fazia isso e ele ia na missa, de vez em quando. E aí uma hora que ele ia na missa, ele percebia que tinha alguma coisa estranha, mas ele não sabia o que era. Ele se tocou quando, na hora que teve a consagração, ele ouviu que ele começava a ouvir umas vozes. Aí disseram que era uma coisa boa, uma coisa, os espíritos estavam falando com ele, etc. Aí ele percebeu que, enquanto essas vozes estavam falando com ele, elas começavam a blasfemar enquanto o cara erguia a hoxa. Aí ele percebeu, peraí, por que estão fazendo isso? Está estranho. Aí ele percebeu que eram demônios mesmo, que essa prática acabou abrindo margem para que ele tivesse contato com esse tipo de espírito, entendeu? Então é uma prática perigosa, isso abre margem, inclusive, para possessão E demoníaca. você Não é uma vê coisa. como era perigoso, né? No nível em que ele é alguém que tinha contato assíduo com os sacramentos, não? E mesmo assim, Sim, ele tinha contato com os sacramentos e depois finalmente se converteu, converteu definitivamente, converteu no sentido pleno da palavra e largou essa babaquice aí. Porque esse tipo de prática, assim, muito brinca com alucinação, né? A gente falou no vídeo sobre Gregório de Palamas que a prática do exicasmo muito pegou desse hinduísmo, ou seja, faz umas técnicas de respiração que faz a pessoa alucinar. Aí, essa alucinação mexe muito com a imaginação. Talvez os deuses hindus tenham sido criados, muitos deles, por causa disso. A pessoa vê uma vaca, vê um elefante, e aí cria um deus, assim, vaca, elefante, assim, na cabeça dela, no meio dessa alucinação. Ou com uma, vários braços, com pele verde, eu só queria azul. Sim, concluir uma coisa, ô André, ainda sobre o tema da glândula pineal, não é? Que algo que não é nem não, eu não tô nem tentando aqui, não tenho a pretensão de tecer uma crítica contra essa pessoa. É mais algo cômico, não? Que vocês viram crescendo na neo-direita há uns anos um movimento que tentava, por exemplo, ir contra a pasta de dente porque supostamente diminuiria o QI por causa do flúor? eu acho que eu vi, sim. Não, então, o Olavo de Carvalho propagandeou muito isso no Brasil.
E sabe o que eu acabei descobrindo por intermédio de algumas pesquisas em meios mais esotéricos? É que existe a crença de que o flúor calcifica a glândula pineal e impede o seu contato com a divindade. E era por isso que supostamente alguns movimentos de caráter esotérico proibiam os seus membros de utilizar esse tipo de coisa ou recomendavam. Eu só achei E interessante essa coincidência, não? você acabou de citar o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, que inclusive, ele gosta, ele gosta de restaurar pensadores muito ligados a essas duas religiões que estamos tratando aqui, né? Inclusive, eu tenho aqui, né, no meu acervo, né, o livro Mínimo que se precisa saber para não ser idiota. Está na página 72. O artigo é orgulho, perdão, deixa eu ver aqui. Assim, a origem da burrice nacional. A, e ele fala no penúltimo parágrafo desse artigo. Queremos preservar e desenvolver a inteligência do nosso povo, em vez de esfarelar em tagarelice estéril. O que temos de importar não é a novidade, é toda a história, todo o passado humano. É aquele apego ao passado, né, dessa gente. E depois, temos que espalhar pelas ruas, pelos cartazes, pelos monumentos, pelas livrarias e pelas escolas as lições de Lao Tse e Pitágoras, Vitrúvio e Pacioli, Aristóteles e Platão, Homero e Dante, Virgílio e Shankara, Rumi e Ibn Arabi, Tomás e Boaventura. É interessante, eu cito vários nomes ruins aqui, né? Mas eu vou falar do Shankara. Shankara, ele foi uma espécie de reformador do hinduísmo, né? Inclusive acreditam que ele era a encarnação de alguma dessas divindades aí hindus, né? E ele quem reforçou ainda mais o conceito gnóstico dentro do hinduísmo, né? Dando inclusive criando inclusive os termos, né? Por exemplo, o avidya e vidya, né? Avidya que é a ignorância e vidya que é o conhecimento, e que nós só podemos nos libertar ou ascender as camadas da samsara por meio da vidya que é o conhecimento, né? Enquanto que o avidya nos aprisiona nas camadas mais baixas da samsara ou mesmo dentro da samsara, porque não alcançou ainda esse conhecimento. Agora eu pergunto, né? Por que um católico, né, vai querer promover resgatar um pensador desses? O Olavo ele cita as castas, inclusive as castas do hinduísmo. Ele usa elas na teoria ele usa elas junto com aquela teoria das camadas da personalidade que As ele 12 aborda. camadas, né? Ele aborda esse tipo de coisa. É muito absurdo. O Olavo claramente não é católico. Ele é perennialista. Tem um artigo dele na revista Verbo, né? Que ele Sim. as garras da esfinge ele se declara perennialista naquele artigo. E quem não percebe até agora ou é ignorante ou é mau caráter. Porque é uma coisa clara. Sim. Agora, né, agora, me corrija se eu estiver enganado, mas, salvo engano, né, o próprio Ítalo Marcilli, ele divulga muito essas 12 camadas, né? Sim, sim, sim. Muito. E hoje ele é mais popular que o próprio Olavo, porque ele tem mais de 1 milhão de seguidores, salvo engano, no Instagram e outras coisas. E essa neodireita agora está resgatando esses princípios que têm origem nessas duas religiões totalmente compatíveis com a fé cristã. Não, os próprios carismáticos estão pegando coisas disso. Tem muitos carismáticos pegando métodos de meditação hindu ou budista, coisas do hinduísmo. É muito bizarro, é muito bizarro. Realmente, a galera tá realmente sendo atraída para esse tipo de coisa. E indo para o outro extremo, né? O pessoal Leonardo Boff, né, que é da Teoria da Libertação, ele deu um testemunho aí dizendo que ele conversou com o Dalai Lama e perguntou para o Dalai Lama, é, qual sobre a religião verdadeira, né, etc e tal. E o Dalai Lama teria respondido a ele que é aquela que fez a pessoa mais feliz, e ele ficou admirado com a resposta e blá blá blá. E eu fiquei pensando, né, como é que como é que tem católico que, que leva isso a sério? Então não precisa ser católico, né? Não precisa ser católico, né? Já que
Já que ele ficou muito admirado, né, com a resposta do Dalai Lama. É o que fizer mais feliz, né? Então, tudo bem, vamos ser ateu, O não vamos importante é seguir você se religião sentir nenhuma. bem. Exatamente. Né? E só para deixar uma coisa clara, né? Muita gente olha no Dalai Lama, né? Aquele hominho muito sereno, muito pacífico e não sei o quê. E procuram refletir isso, né? Nos outros budistas, né? A própria Imagem Gautama também, assim, né? Só que é bom lembrar que os budistas nem sempre são pacíficos ou pacifistas. Inclusive, em algumas regiões, né, principalmente em Myanmar, ali, por exemplo, que há uma tensão muito grande entre budistas e muçulmanos, né? E justamente pelo fato do budista ser maioria, eles perseguem muçulmanos, né? E eu não preciso nem dizer que com certeza eles perseguem cristãos também. Assim também acontece muito no Sri Lanka, né? Eu particularmente, como já conheço, né, essa parte aí, inclusive quando aquele houve atentado, aquele Sri Lanka, eu até cheguei a suspeitar, eu cheguei a suspeitar se não foi praticado por budistas, inclusive, né? Mas parece que foi por muçulmanos mesmo. Mas não se surpreenda se ouvir de algum atentado de budistas, né? Os budistas no sul da Ásia, eles são extremamente violentos. São muito violentos. Então, não se engane com essa ideia de que o budismo é pacífico, não sei o quê. Não, não. Alguns budistas podem ser mais, a maioria, mas a maioria não, né, a maioria. Mas há também essas correntes mais agressivas, mais violentas, que praticam atentados, etc. e tal. Inclusive, tem um monge budista que lidera um verdadeiro genocídio contra muçulmanos em Myanmar. Algum comentário? Não, não, era isso. Então, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Ou a gente pode encerrar? Eu acredito que já tratamos bem desse assunto, né? Principalmente agora com o budismo, né? Que é a que mais predominou, né? O hinduísmo está muito preso ainda dentro da Índia, né? Tem hinduístas aqui e ali, mas o que está se espalhando é o budismo. E se espalhando o budismo, se espalha a irreligiosidade, se espalha também a falta de caridade, se espalha também, né, O o naturalismo. ateísmo O e ateísmo, o o, naturalismo. esse, e o ateísmo, porque, né, como eu gosto de dizer, o budismo é uma corrupção do hinduísmo, é como uma corrupção daquilo que já é ruim. Por quê? Né, como eu disse, o hinduísmo, ainda que venere deuses falsos, né, eles ainda se subordinam a alguma espécie de divindade. O Siddhartha Gautama, ao fundar o budismo, ele cortou com isso. Não quer saber? Não, é o homem que vai se tornar Deus mesmo. Podemos alcançar o Dharma, não precisamos de Deus nenhum. Tornou pior o que já era ruim. Perfeito. Então, gostaria de agradecer o Luciano, não é? E o André por terem vindo aqui falar sobre esse tema tão importante que são as religiões orientais, que é uma questão pouquíssimo, né, se não praticamente nunca abordada no Brasil, ao menos nunca em um teor, não é, que não seja o da apologia, como se vê hoje em dia, afinal, ninguém tenta fazer realmente uma crítica, um front. Estamos, então, tentando aqui realizar a nossa parte, não? Sim. Sim. Inclusive até membros da própria igreja estão querendo conciliar, né? Eu já colocando a imagem da Nossa Senhora no altar budista, esse tipo de coisa. Muito nada a ver. Então, não é? Totalmente nada a ver. Muito obrigado a todos que ouviram. Sem esquecer aqui dos patrocinadores do canal, então muito obrigado ao Moisés Dias e à Júlia Guinello. E até a próxima.